Fábio Piperno, realmente uma diferença enorme, mas aí a gente fica pensando no lado do Palmeiras. Tudo está com o Palmeiras. Ó, o adversário está em crise, não tem técnico, E o Palmeiras? Como seria a visão do Palmeiras? O que o Abel Ferreira vai falar para os caras? Não dá para falar, é molezinha, tá tudo bem e tal. É o Corinthians. Perder para o Corinthians nessas circunstâncias também seria pesado para o Palmeiras, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos colegas, sem dúvida nenhuma. Seria realmente uma surpresa e tanto, e algo para acender alguma luz amarela, enfim, por lá, né? Porque nos últimos tempos, eu sei que às vezes tem um pouco de prepotência de um lado, um pouquinho de prepotência de um lado e de dor de cotovelo do outro. Mas a verdade é que quando o Palmeiras deixa de ganhar 2, 3 jogos em sequência, alguém já levanta a mão e fala: opa, o time está com muitos problemas. O ano passado aconteceu muito isso. Eu me lembro quando o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro perdendo para o Ceará, em seguida empata com o Goiás, opa, alguma coisa não está bem e tal. Esse ano a gente chegou a fazer um programa, bem no comecinho do ano, um Canelada, em que quando o Palmeiras empatou em 0-0 com o São Paulo, terceiro jogo do ano, apareceu uma estatística lá, sabe-se lá de onde, tá? Ó, esse é o pior início de temporada do Palmeiras no século, porque em 3 jogos só fez um gol. Eu falei, puxa, ele só fez um gol, mas não tomou nenhum, né? Quer dizer, são 5 pontos. Então, claro que tem isso. Mas o Palmeiras é bem favorito, não só porque o Palmeiras hoje é melhor, porque o Palmeiras vem de uma sequência de 3 títulos, o Corinthians atravessa um momento muito complicado, mas também, Flávio, porque por estar assim num momento, uma fase muito mais tranquila, o Palmeiras se permite melhorar, inclusive, o planejamento, administrar melhor o que ele tem que fazer na temporada. Veja, no meio da semana, enquanto o Corinthians vivia aquele jogo dramático lá contra o Remo, que o Bruno lembrou, o Palmeiras, por exemplo, foi jogar contra o Tombense, deixando 8 titulares fora. Então, esse pessoal está descansado. O Palmeiras não vai, se jogar mal, vai ter que pode buscar todas as explicações do mundo, menos falar em desgaste, porque quase todo mundo descansou no meio da semana. Enquanto isso, o Corinthians se matando, tenso no jogo, tenso no fora do campo, maluco, né? Um jogo que acabou mais tarde. Também. Tudo isso, o Corinthians lá, né, enfim, adrenalina lá em cima, definindo nos pênaltis. E olha, o Remo só perdeu um pênalti. Então também até isso, né? Todo mundo que ia bater tinha essa responsabilidade. Foi até 1h30 da manhã, que era dentro do campo. O negócio do Cuca. Então, assim, tudo conspira em favor do Palmeiras. Realmente o Corinthians atravessa um momento muito complicado. Mauro, vamos falar um pouco mais do clássico? A gente vê os números do Palmeiras esse ano: 23 jogos, 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Corinthians, 19 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, mais ou menos disputando a mesma coisa nos torneios que eles estavam juntos, e no jogo que eles fizeram pelo Campeonato Paulista, 2-2 na fase de grupo do campeonato. Corinthians com toda essa situação, Palmeiras com toda essa situação. Pode dar jogo, ou aqui é o tipo do jogo que o Palmeiras deve levar com tranquilidade? Sempre dá jogo, né? Clássico sempre pode dar jogo, né? Inclusive contra o Palmeiras, o Corinthians tem que fazer um bom jogo. Embora tenha tomado uma virada e buscou empate no final, mas não foi um jogo ruim do Corinthians, não. E o Palmeiras tem sido um time que toma muitos gols, né? Todo jogo o Palmeiras está tomando gol, tem que virar placar. Tomou 1-0 do Cerro Porteño, correu o risco de tomar outro gol. Tomou 2 do Vasco, teve que virar. Tomou gol do Tombense. Todo jogo tem tomado gol. Ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando ele sofria poucos gols. Ou seja, é um Palmeiras mais vulnerável, nitidamente. Isso aí é muito mais uma constatação do que outra coisa, né? Só olhar os números e o retrospecto do time. A grande questão, o grande mistério é o Corinthians, né? Quem vai treinar, como é que vai ser, como é que vai preparar o time. O Lázaro está dando treino, ele fica à beira do campo, fica outra pessoa. Esse é o Danilo. É o Danilo que vai ficar? Esse Danilo, é. Então, definiram o Danilo. Então, definiram o Danilo. O Lázaro dá o treino, o Danilo fica à beira do campo, quer dizer, não sei até que ponto isso pode dar certo. Quer dizer, um dá o treino, o outro fica à beira do campo. Só, você serve para dar treino, para ficar à beira do campo, não. É essa a mensagem que eu entendo, né? Você era o técnico até outro dia, agora não é mais. Aí o técnico contratado vai embora. Quem dá o treino é o Lázaro. Ok, quem fica na beira do campo é outra pessoa. Extremamente confuso, mas enfim. Mas como é o clássico, sempre é uma mobilização maior, uma preocupação maior, os jogadores podem conseguir aí, de alguma forma, render um pouco mais, mas o Palmeiras tem uma situação bem favorável nesse confronto, isso é uma obviedade até, né? O Danilo na Copinha foi muito questionado, né, com a eliminação do Corinthians e tal, e agora vai ter essa chance no time principal. Reza a lenda, né? Sei lá, se o Corinthians trouxer um técnico ainda hoje, como está falando, eu duvido que ele vá para o banco amanhã. Seria uma grande bobagem, quando ele foi eliminado pelo Sport, né, na Copinha. Sim. Bruno,
Pode dar jogo? Essa surpresa do futebol? Clássico é clássico e tal? Ou neste momento não tem esse negócio de clássico é clássico, o Palmeiras é muito favorito? O favorito é o Palmeiras, mas acho que pode sim dar jogo, né? Como já foi citado aqui no Campeonato Paulista, foi 2-2, era uma outra situação, o Corinthians estava um pouco mais tranquilo do que está hoje, mas o Palmeiras não tem sobrado, né? O Palmeiras ele não está ganhando fácil de ninguém, a não ser no segundo jogo da final do Paulista, ali que ganhou de 4-0 do Água Santa e tinha necessidade de fazer o placar. Mas o Palmeiras ele vence a maioria dos jogos, é um time que é muito difícil de ser batido, só perdeu 2 jogos no ano e foi na sequência ali para o Água Santa no primeiro jogo da final e depois na mesma semana com o time reserva lá em La Paz contra o Bolívar pela Libertadores. Então continua sendo um time muito duro de ser batido, time que vai disputar os principais títulos do ano, mas não é um time que atropela, que goleia, não é. A campanha mesmo no Paulista é 1-0 no São Bernardo, é 1-0 no Ituano, aí no Brasileiro estreia 2-1 no Cuiabá, na Libertadores 2-1 no Cerro Porteño, de virada, até contra o Tombense no primeiro jogo que o Palmeiras ganhou foi 4-2, foram 2 gols de diferença, já saiu atrás no placar. Então o Palmeiras não é um time que ganha com muita facilidade. Ele ganha a maioria dos jogos e, como eu falei, para mim é o favorito para ganhar o jogo de amanhã. Mas não acho que vai ser um jogo fácil. O Corinthians, dentro de campo, ele conseguiu reverter um resultado na Copa do Brasil. Tem essa parte também, é um elenco experiente, tem jogador de qualidade, então tem essa parte de querer fazer mais, de querer superar. Contra o Remo jogou mal, mas conseguiu o resultado. Então acho que vai ser um jogo que vai ter um certo equilíbrio, mas tem um favorito, que é o Palmeiras, né? O Palmeiras é o favorito para ganhar. O Palmeiras está mais fraco esse ano, Piperno? O Palmeiras, ele vive, eu acho que não, mas eu acho que ele vive um período também de ajuste. Eu acho que, inteligentemente, o Palmeiras tem trabalhado um momento certo da temporada para fazer isso. O Palmeiras não tem que dar o pico dele agora, o auge dele agora. Veja, há uma série de percepções. Eu até conversava com o Bruno antes de começar o programa sobre isso e também com relação a esse dado que o Mauro passou, do Palmeiras tomar mais gols. Veja, o Palmeiras, de fato, ele, principalmente nesses últimos jogos, o Palmeiras saiu atrás muitas vezes e contra o Água Santa ele também teve que reverter, perdeu lá o primeiro jogo. Mas ontem eu fui fazer um levantamento dos gols que o Palmeiras tomou esse ano. O Palmeiras, de fato, tomou gols em mais jogos, porque no Campeonato Paulista do ano passado também, o Palmeiras passou uma fase, aí, um período de 10 jogos tinha sido vazados, que só em 1. Só que o Palmeiras não toma mais gols no global do que o ano passado. O Palmeiras tomou 7 esse ano no Paulista, tomou 7 o ano passado. O Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro do ano passado perdendo de 3-2 para o Ceará, depois empatou 1-1 com o Goiás. O Palmeiras fez só 1 ponto nos 2 primeiros jogos e ele tomou 4 gols. Agora o Palmeiras fez 4 pontos e sofreu menos gols. Um a menos. Então, assim, então, o Palmeiras, por exemplo... O Palmeiras está tomando mais gols em mais jogos. O Palmeiras toma gols em mais jogos, mas o número de gols é o mesmo. É o mesmo. O Palmeiras foi jogar, por exemplo, a Copa do Brasil. O Palmeiras chegou a tomar um gol ano passado daquele time ruim. Juazeirense. Exatamente. Enfim, tomou 2 lá, tomou 3 agora. E aí, até o terceiro foi uma bola que o Fabinho foi sair jogando contra o Tombense, mas veja, jogou com o time reserva. Na Libertadores, o Palmeiras tomou mais gols, porque o Palmeiras perdeu de 3 da Bolívia, né, com o time reserva. E o grupo é mais difícil esse ano. E o grupo é mais difícil esse ano. Então, mas isso também decorre dos ajustes que o Palmeiras faz no meio-campo e também no seu ataque, porque diferente do ano passado, e o ano passado havia uma necessidade do time atingir o auge mais rápido, que foi jogar o Mundial. Agora dá mais tempo para, por exemplo, mudar peças no ataque, mudar o meio-campo. Não joga mais com 2 meias, joga com 3 atacantes. Pelo menos não joga com 2 meias até o Tabata voltar. Então, o Palmeiras taticamente mudou e o Palmeiras tem feito um revezamento entre os homens de construção e do ataque que não tinha o ano passado. Porque o ano passado, o Flaco Lopes chegou, jogava mal, demorou para se encaixar. O Navarro, né, também não foi o jogador dos sonhos quando chegou. O Hendrick aparece depois. Então, esse ano tem esses 3 que voltaram a, de fato, contribuir. Elas começaram, de fato, a contribuir. Tem mais o Arthur que chegou. Então, o Palmeiras, do meio para frente, também com mais peças. Agora,
Se o Palmeiras fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, qual seria o time titular? Eu não faço a menor ideia. Talvez o Abel ainda tenha uma série de dúvidas também, porque está testando esses ajustes. Então eu acho que ainda é um momento bom para isso. Não está jogando decisão de nada, não começou mal o Campeonato Brasileiro, e veja, o ano passado, nos 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 2 pontos, que no terceiro jogo empatou com o Flamengo no Rio. Então, eu acho que está tudo sob controle normal na preparação de um time que, assim, ele vai fortalecendo para evoluir no momento certo. O Palmeiras, nos últimos 8 jogos, que você falou, em 5 deles ele saiu atrás do placar. Sim. Aí ele venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. E teve jogos, os jogos que ele não saiu atrás, foi contra o Água Santa, 4-0, obviamente. O jogo com o Cuiabá ele não saiu atrás, o jogo com o Tombense, o 1 também ele não saiu atrás. Nos outros, ele saiu atrás e perdeu 2 desses jogos. Sim, perdeu um com o time reserva e perdeu aquele jogo muito ruim contra o Água Santa. Poderia até ter perdido, mas jogou mal. Mas aí também é aquela coisa, jogou mal, aí tem a mobilização para o jogo seguinte, aí o jogo seguinte, 3-0 no primeiro tempo, tranquilo e tal. Agora, claro que não vai acontecer sempre isso. Não pode dar esse tipo de margem. Vai chegar um momento que vai sair atrás e não vai conseguir virar. Agora, também, Flávio, tem umas coisas engraçadas, né? Quando não vira, parece que a crítica, ela superestima algumas coisas, ou pelo menos parte dela, né? Eu vi, por exemplo, segunda-feira, depois do empate no Rio de Janeiro, lá, um título de uma matéria, o Palmeiras falha, o fracasso em seu clube da virada contra o Vasco. Ora, bola, o Palmeiras está jogando contra o Vasco, no Maracanã. O Palmeiras não está jogando contra o Florianópolis, né, com 60 mil pessoas lá e tal. Sai de 0-2 e empata o jogo. Então não é o fim do mundo, né? Nós vamos para um breakzinho na rádio, mais um break importante, a gente volta já. Enquanto isso, eu quero falar com o Vanderlei, que é o criador das cavalarias, é o homem que usa o termo cavalaria. Break na Rádio Jovem Pan. Vanderlei, voltam Rafael Veiga, vão estar à disposição do técnico Abel. Bom, né? Já estiveram um pouquinho no jogo lá de Uberlândia o Rony e o Mike. E aí, esse Palmeiras com esses retornos, muda? É lógico, melhora, sem dúvida alguma. Imagino que estejam já recuperados, liberados para jogar o tempo Pelo menos todo. no banco eles ficam, né? Pelo menos no banco ficam. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse retorno estava sendo ansiosamente aguardado pelo professor Abel Ferreira. Embora a molecada não tenha decepcionado, ele tenha usado bem, né? O Palmeiras tem essa sorte de ter bons jogadores, garotos pintando por lá, muitos escaparão pelos dedos, né? Tem um número muito elevado lá e terão que ser emprestados, negociados. Isso acontece mesmo quando existe, digamos assim, essa fartura. Alguns não terão tanto espaço, mas, de qualquer maneira, os titulares são muito importantes para o Abel e esse trio aí citado voltando, claro, vai voltar na hora certa, né? A competição está só começando, então tem tempo para retomar aquilo que vinha mostrando. Bom para o Palmeiras. Mauro, pro lado do Corinthians, os machucados, o Renato Augusto. Rafael Ramos não dá, né? Isso não é desfalque. Aí não, né? Mas tá bom, vai Rafael Ramos e Pedro, que é um garoto, eles não se recuperaram, não estarão no clássico. Do outro lado voltam o Marcos Rocha não vai jogar, né? Mas estão de volta Mike, Rony e principalmente o Rafael Veiga. O Corinthians já não pode contar com o Renato Augusto regularmente. Isso aí já se sabia quando ele foi recontratado, né? Não é adivinhação, é só olhar o histórico do jogador. Ele tem problemas físicos, lesões, isso já é a rotina de toda a sua carreira. E agora, mais veterano, é óbvio que não seria diferente. Então, quando você contrata um jogador como ele, você tem que ter um plano B. Com o Renato Augusto eu vou jogar assim, sem ele eu vou ter que me virar de alguma maneira. E é o que está acontecendo. Então, não dá nem para falar que é um desfalque, porque a realidade do Corinthians é jogar sem ele hoje. Quando contar com ele, ótimo. Quando não tiver, a gente tem que ter uma maneira de se virar aqui. E claro que faz muita falta, né? Agora, por outro lado, assim, pode ser que o Corinthians tenha uma postura fora de casa, um pouco mais cautelosa, pode ser um time um pouco mais fechado, um time mais protegido. Ele possa, talvez, o técnico, no caso, Danilo, a dupla, Danilo, Lázaro, não sei, partir para uma postura talvez mais conservadora, porque esse é o tipo do jogo
que eu acho que o Corinthians tem que ir preocupado em não perder, sabe? Muito mais do que em vencer. Porque no ano passado, por exemplo, preocupado com a Copa Libertadores, ele foi jogar em Barueri com o Palmeiras com o time reserva, tomou 3-0. Mas depois conseguiu o resultado contra o Boca e pôde avançar. E na semana que vem tem Libertadores. E o Corinthians está todo enrolado na Libertadores, porque perdeu em casa para o Argentino Júnior. Vai jogar com o Del Valle, né? Se perder, praticamente está fora. Fora de casa com o Del Valle? Não, aqui Não, em casa. em casa, depois da fora. Ele tem que vencer em casa e depois tem que buscar resultado fora na Argentina e também ele tem que fazer pontos que ele perdeu em casa, não tem jeito. Não adianta ganhar. Já ganhou do Liverpool, do Uruguai, deve vencer em casa de novo, mas tem que ganhar o do Argentino Júnior lá em Buenos Aires ou em Quito do Del Valle. Vai ter que buscar esses pontos. Em casa, nem pensar em perder mais pontos. Não pode. Então, também tem isso, né? Quando escalar o time, aquele que o fizer tem que pensar que ele tem um jogo... Estamos de volta na rádio, tá, Mauro? Então, assim, o técnico do Corinthians, os técnicos, a comissão técnica, né? Ela vai ter que pensar no jogo do Palmeiras também já projetando o confronto com o time equatoriano, campeão do Equador. Tem lá, mais isso também, né? O campeão da Sul-Americana, o Del Valle. Porque esse jogo ainda é mais sério, porque se for eliminado precocemente da Libertadores, você perde dinheiro, você vai parar na Sul-Americana de repente, mas e aí? Né? Já seria um baque muito grande num começo de temporada muito ruim, né? Que tem eliminação para o Ituano em casa no Campeonato Paulista, esse brolho todo aí de técnico e tudo com o Cuca, e agora essa situação dramática até, que pode ficar dramática na Copa Libertadores da América. Ô Bruno, nos últimos 12 jogos entre Corinthians e Palmeiras, 6 vitórias do Palmeiras, 5 empates, só uma vitória do Corinthians. O Abel Ferreira, em 9 jogos, ganhou 5, empatou 3 e só perdeu 1. 71% de aproveitamento do Abel Ferreira contra o Corinthians. Independentemente do momento do Corinthians, o histórico recente é absurdamente favorável ao Palmeiras. Eu acho que nesse recorte a gente tem uma situação que raramente nós vamos encontrar na história deles, desde a década de 10. E mostra a realidade dos clubes, desses dois clubes nos últimos anos, porque o Corinthians, depois que ele ganhou o título brasileiro de 2017, ele começa a desfazer aquele time. O Corinthians já não tinha uma situação financeira tão boa. Lá atrás, se você voltar um pouco mais, ele ganha o título de 15, com um time muito bom, jogando um ótimo futebol, e logo que acaba o ano ele já perde 6 titulares. A maioria foi para a China, ali o Gil, o Jadson, o Ralf, o Renato Augusto, o Malcom foi para a França, enfim, o Wagner Love foi outro. Então 6 titulares saindo em 2015. Aí 16 foi um ano ruim, 17 conseguiram montar um time que fez um grande primeiro turno de brasileiro e ganhou aquele campeonato, né? Muito pelas sobras que conseguiu no primeiro turno, que foi excelente a campanha, invicto. Aí ele já começa a desmontar o time, no final de 17 sai o Arana, sai o Jô, no meio de 18 sai o Rodriguinho, sai o Balbuena. Então aquele time foi desmontado rapidamente. Então 2018 do Corinthians, o time era bem ruim, faz um brasileiro bem ruim, acho que fica em 13º. Em 19 também era um time muito mais ou menos, em 20 também. O Corinthians volta a ter um time mais competitivo, que é esse elenco atual, essa base atual, com os problemas que tem, mas é mais competitivo, no meio de 21. Quando ele contrata ao mesmo tempo Roger Guedes, William, Juliano e Renato Augusto. Até então, brasileiro 18, brasileiro 19, brasileiro de 20, era campanha de meio de tabela. Acho que foi 13º, foi 8º em 19, um pouquinho melhor, e 12º em 20. Então era isso, ficou 3 anos nessa faixa aí, rondando o 10º lugar, 2 vezes um pouco abaixo, 1 vez um pouco acima. Aí com essa base de hoje, que tem os seus problemas, é um time caro, um time de jogadores mais veteranos, mas foi 5º colocado em 2021 e 4º colocado em 2022. Então, o que o Corinthians fez nos últimos anos foi sair de um time em torno do 10º lugar para um time que briga em torno do 4º lugar. Foi isso, hoje é essa a realidade. Começou com o Silvinho isso, né? Era ele... Criticaram tanto no final... Que até com o outro elenco ele estava lá em 11º. E quando chegaram esses jogadores, o Juliano, o Renato, o Roger e o William, o time melhorou, ficou em 5º. Aí no ano seguinte ficou em 4º com o Vitor Pereira. E então, quando contratou esses jogadores, aí depois chegaram outros, o próprio Yuri Alberto, enfim... o Corinthians ele pulou de um time da faixa do 10º para a faixa do 4º, enquanto isso o Palmeiras ficou o tempo inteiro brigando por títulos. Então esse retrospecto recente mostra um time, eu não sei até, são 12 jogos, não sei o jogo mais antigo que ano que é. Em que período, né? Em que período, mas é por aí. O Corinthians nos últimos anos ele era um time de meio de tabela que passou a ser um time de zona de Libertadores. E o Palmeiras sempre um time que brigou por título. Então, apesar da história dos times do Clássico, se pegar esse recorte dos últimos anos, é bem natural essa diferença. Mostra a realidade dos dois clubes. Mas, Flávio, Bruno, aí tem uma outra coisa. Esses números realmente eles são bem eloquentes e tal.
Mas se você voltar um pouquinho no tempo, era mais ou menos o inverso com o Carille. O Carille fez o Palmeiras sofrer muito. Ele ganhou do Palmeiras várias vezes. Várias vezes, e o Corinthians muitas vezes com um time pior. O Corinthians de 2017, por exemplo, ganha um jogo do Palmeiras lá na Arena por 2-0, e o Palmeiras tinha acabado de gastar para burro lá com o Guerra, Borra, aquela turma toda lá, Palmeiras do Eduardo, enfim, do Eduardo Batista. O Palmeiras, por exemplo, de 18 do Roger, o brasileiro já era o Cuca de novo, né? Já era o Cuca de novo. O Cuca voltou depois. Né? Então, já era o Cuca depois. E o Palmeiras foi perdendo muitos jogos para o Corinthians nesse período do Carille. Agora, você vê como que é o negócio. Você corte a partir de 20, tá? 2020. Que o Corinthians só venceu aquele jogo lá por 2-1 que o Roger Guedes fez os 2 gols, então acabou com o Palmeiras aqui em 2020 o time do Corinthians era horroroso. Em 2020. Nossa, então, essa é uma coisa que... Essa é uma aposta que certamente a gestão do Willian fez, a gente já falou disso aqui. Ela foi parcialmente bem sucedida o ano passado, mas que agora ela corre muito risco. É assim, um time mais caro porque ele vai faturar mais com premiações. Então, o Bruno deu esses 3 números aí, 18, 19 e 20. 13º, 8º e 12º no Campeonato Brasileiro, um vexame. Aí fica em 4º e 5º, ganhou mais com premiação. O ano passado, quartas de final de Libertadores, ganhou mais com premiação. Final de Copa do Brasil, ganhou mais com premiação. E se esses resultados não se sustentarem esse ano? Como é que vai fazer? Aí, assim, a dívida vai ficando mais insustentável. Porque enquanto o Corinthians vai ganhando, vai chegando, vai na parte de cima de tabela, ou semifinal, final e tal, o caixa vai sendo lá irrigado com uma grana a mais. Só que essa grana não vai chegar, por exemplo, se o Corinthians não passar de primeira fase em Libertadores. E aí, para o time entrar em campo, veja, ele entrou em campo em oitavas, entrou em campo em quartas de final, já são mais 2 milhões e 300 mil dólares a mais só de premiação. Fora aquela chance de ganhar 300 mil dólares por jogo, por vitória. Então, é um Corinthians que está muito no fio da navalha dependendo disso aí. Porque se não tiver isso aí, eu acho que esses balanços eles vão mostrar uma realidade ainda pior.